Então, boa tarde de novo, agora com o microfone. Primeiro, agradecer o convite do Leandro e da Roxane. É sempre um prazer e é uma experiência sempre muito legal a gente trocar com os alunos, né, sobre os estudos que a gente já fez e como é que a gente anda lendo as coisas, e ouvir de vocês como é que o mundo real está hoje, né, principalmente no meu caso, que não estou mais na universidade, né? Então, agradecer mesmo, é um prazer. Então, eu sou a Ana Euclides, eu sou formada em Geografia, o mestrado também, e no doutorado é que eu fui para Arquitetura e Urbanismo, lá na UFMG. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor a trajetória. Hoje eu trabalho na Assembleia Legislativa, dando na consultoria, a consultoria de meio ambiente, agropecuária e mineração. A gente assessora os deputados em todos os projetos de lei, todas as atividades, as reuniões que eles querem fazer, nós prestamos as informações. Então, quando chega um projeto de lei que tem a ver com o meio ambiente, ele passa na Comissão de Meio Ambiente, a gente vai dar o parecer sobre ele. Então, a gente olha para todos os projetos, vê como é que eles encaixam nas políticas, vê o que precisa ajustar e elabora o parecer do deputado. Então, preparei 2 slides para a gente resumir o que eu acho que o principal que precisa ficar de toda a discussão da trama verde-azul. Então, primeiro, o que ela é? Ela pode ser entendida, eu acho que um termo que fica interessante é a gente pensar na trama verde-azul como um pacto de ordenamento do solo metropolitano. Esse pacto então, é assinado pelo Estado, pelos municípios e pela sociedade. Então, ele é, ao mesmo tempo, uma forma espacial, né, que quando a trama estiver plenamente realizada, a gente vai estar vendo um espaço metropolitano com outras características, né, com qualidade espacial mesmo, distribuição de áreas verdes e construídas. Então, é uma forma espacial diferente, mas é principalmente uma ideia, um norte, né, assim, uma utopia de onde a gente quer chegar com a nossa região metropolitana. E para cada ação e decisão que for tomada, a gente buscar esses valores, ver se eles estão em sintonia com as ideias da trama. Então, como forma, a trama vai aparecer e deve ser buscada, então, quando os municípios rediscutem seus planos diretores e vão botar as novas regras de uso e ocupação do solo municipal, em projetos maiores que estão sendo decididos, como o desenho do Rodoanel. E, na dimensão da ideia, a gente tem que ter em mente que é sempre uma ideia ligada à proteção da natureza, à proteção da cultura e à solidariedade, né? Tipo, formas de produção alternativas, inclusive alternativas, né? Que devem, então, orientar as ações do poder público e da sociedade na RMBH. Aqui o segundo slide dá uma contextualizada da onde vem a ideia e aonde que a gente já chegou. Então, a gente está falando de uma sistemática de planejamento metropolitano da região de Belo Horizonte, que é pioneira no país. Até onde eu saiba, não tinha nenhuma região metropolitana tem plano tão amadurecido como o nosso. E isso significa que o que a gente faz aqui é usado como experiência, como inspiração para as outras cidades, né? E é um processo de planejamento que vem sendo construído assim, no planejamento a partir de 2009. Então, a gente teve a elaboração do PDDI 2009 a 2011, sob a coordenação do FMG. Aí, a proposta do PDDI, o horizonte temporal dele é 2023. Então, já começou o processo de revisão e atualização do próprio PDDI. E aí, dentro do PDDI, uma das políticas era o macrozoneamento. Então, para aprovar, de fato, o plano, ele já tem que vir com o plano, princípios, políticas, diretrizes e a regulação do uso do solo da região. Então, o macrozoneamento, ele concretiza, ele dá forma aos princípios do plano. E ele foi elaborado ali entre 2013 e 2015, beirando 16. Foi no macrozoneamento que surgiu a ideia da trama e que ela vem desde então na tensão entre materializar e virar uma ideia solta, mas vem sendo construída
desde então, e agora ela está nessa fase onde ela aparece nas discussões dos planos diretores municipais. A mesma equipe da UFMG, que participou do PDDI, do macrozoneamento, atuou também na revisão de 7 planos diretores municipais, a Daniela vai falar disso, e depois do encerramento desse contrato, agora estão outros planos, não sei se 11 ou quantos, que estão sendo com assessoramento da própria agência metropolitana e outras entidades. Então, nesse momento, também acabo de saber que o plano de Santa Luzia também está em discussão, né? Então, é um momento, é uma oportunidade muito rica para a gente voltar a pensar na trama e voltar a falar de trama, porque aí a gente começa a pensar que falar da trama é uma parte fundamental da existência dela. Pois bem, então a trama começou a ser discutida ali em 2013 e vai infinito adiante. E aí o recado fundamental, é isso que eu estou dizendo, a trama precisa estar presente em todas as discussões importantes sobre o futuro dos municípios e da região metropolitana como um todo. Então, não só nos planos diretores municipais, como também no Rodoanel e outras iniciativas dos próprios municípios, de fazer uma operação urbana consorciada, de fazer grandes transformações, tem que ter sempre ela em vista. E mais do que isso, é fundamental fortalecer o potencial da trama como de articulação e mobilização política. Na medida que os diferentes atores da região metropolitana se reconhecem na ideia da trama e passam a usá-la para se articular, então a gente tem, por exemplo, que a Daniela vai falar também, nas discussões da trama, você começa a reunir agricultores rurais e urbanos, e a ideia da trama é mais um dos fios condutores que vai uni-los, como também a questão dos movimentos ambientais e culturais. Então, a ideia da trama é uma ideia força que reúne as pessoas com projetos diferentes, mas numa mesma sintonia, de proteção da natureza, da cultura e de formas alternativas de viver na metrópole. Enfim, pode cair, então a internet já está tudo resolvido, o fundamental é isso. Agora, vou explicar um pouquinho de onde que vem tudo isso e entrar um pouco na ideia da trama multicolorida também. E aí, vou me situar, então, eu mesma, como é que eu entro nessa conversa de trama e que explica um pouco o olhar e a crítica que eu tenho sobre ela. Então, eu venho da geografia e desde a graduação eu já me interesso muito pela discussão sobre as áreas protegidas, as unidades de conservação, as áreas verdes das cidades, principalmente pela mistura dessas duas coisas, das áreas verdes e as áreas protegidas. E por isso, e aí também por trabalhar hoje com a legislação ambiental, não falta crítica, A gente vê o lado positivo, mas vê a grande dificuldade, que é tirar as ideias do papel e implementar. E ver os conflitos reais que se estabelecem quando a gente coloca no papel, Porque é comum, e a gente vai ver isso muito, assim, de planos de qualquer natureza, pode ser plano diretor de bacia hidrográfica, o plano diretor da cidade vai sempre estar falando, vamos criar áreas verdes, vamos usar esse espaço para criar um bosque. Parece sempre uma solução simples, mas na hora de fazer isso acontecer, a gente se depara com conflitos de interesses, com custos que o poder público às vezes não tem condição de arcar, e aí a gente acaba correndo o risco de gerar grandes unidades de conservação que não saem do papel, então elas não servem para apropriação da sociedade, mas elas servem só como um impedimento para o avanço da atividade econômica e às vezes nem são suficientes para impedir. Então, enfim, venho desse contexto da crítica das áreas protegidas e aí, então na minha tese de doutorado, eu fui discutir a trama como a versão mais atual do que a gente tem de área protegida, nesse campo que está entre o urbano e o natural. Porque a gente já tem a história das categorias de unidade de conservação, a evolução, na medida que vão ser criadas categorias específicas para atender demandas específicas,
E aí, então, estou considerando a trama verde-azul como o reflexo do presente, né, as discussões mais atuais sobre a proteção da natureza no espaço como um todo, não só rural, não só urbano. E aí, na tese, então, eu trabalho a partir da crítica das áreas protegidas. Eu faço a crítica da trama verde-azul em si, então analiso de onde ela veio, quais foram os principais problemas que foi possível identificar e tento transcender esses problemas. Daí vai vir a ideia da trama verde-azul. Então, a tese chama a hipótese otimista, porque tipo, se der tudo errado, eu já estou cansada de saber, eu sou muito boa em imaginar como as coisas vão dar errado. E aí a tese foi esse esforço de imaginar como seria se desse certo, de que espaço que a gente estaria falando, de que vida que a gente estaria vivendo, se a trama de fato, quando ela estiver implantada, né? Entendendo ela como uma ideia que ao mesmo tempo é uma utopia, mas que já tem sinais de estar acontecendo nesse momento. Então ela é vista como uma semente do possível, né? Bem como Lefebvre coloca, né? A linha do tempo da história, né? Aí, nesse caso, eu não sei como é que vocês estão de familiaridade com essa noção de planejamento territorial na esfera legal, assim. Porque eu acho que tem muita dificuldade no Brasil, a gente tem muito plano diretor de todas as coisas, né? Então, a gente tem os planos de bacia, tem plano de resíduos sólidos, tem plano de saneamento, planos temáticos setoriais para todo assunto que a gente conseguir pensar. E todos têm alguma, tem espacialidade. As espacialidades, às vezes, deles não convergem, às vezes convergem. Mas aí, só para entender um pouquinho a hierarquia das coisas. Então, o Brasil é uma república federativa, que significa, então, que são entes da federação, os estados, os municípios e a União. Então, região metropolitana não é um ente, ela não tem política específica. Ela é um arranjo que se faz entre os municípios metropolitanos e o Estado. Então, no geral, na legislação de planejamento e de meio ambiente, a União vai botar as regras gerais. Então, o Código Florestal da União, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da União, a Lei de Recursos Hídricos, a regra geral vai estar toda na legislação federal. Então, os estatutos da cidade da metrópole, as leis gerais de parcelamento do solo, tudo isso a União vai dizer como é que funciona e os estados vão detalhar no seu território. Então, o estado também tem legislação de recursos hídricos, de vegetação, de fauna e atuação também no desenvolvimento regional. A região metropolitana, quer dizer, aos municípios cabe então tudo aquilo que for de interesse mais local. Então, saneamento básico, água, drenagem, resíduos sólidos e a lei de uso e ocupação do solo do município, tudo isso é responsabilidade do município. Só que aí a gente chega nas regiões metropolitanas que a urbanização se mistura, né? Que as fronteiras dos municípios deixam de ser tão relevantes para a dinâmica socioespacial, né? E aí, então, não dá mais para um município sozinho decidir o que faz com o seu território, sem pensar nas consequências que isso vai trazer para os municípios do entorno. Saneamento, eu acho que assim, deixa mais claro de por que não dá para andar sozinho, né? Se todos os municípios da região metropolitana tivessem tratamento de esgoto, o município mais ajusante já recebeu uma água limpa. Se Belo Horizonte não tratar o próprio esgoto, o que chega aqui em Santa Luzia vai inviabilizar várias atividades econômicas e a vida, né, em Santa Luzia. Então, nesses casos de conurbação de região metropolitana, é preciso que ocorra um arranjo entre os municípios e o Estado. Então, a gente fala, né, de gestão metropolitana e ela, para cada região metropolitana que for criada, vai ser preciso estabelecer quais são as funções públicas de interesse comum. Então, quais são os aspectos na região metropolitana de Belo Horizonte que vão demandar essa atuação conjunta? Porque para o município é muito mais fácil resolver sozinho. Então, mas então precisa da atuação do Estado para fazer
com os municípios estabeleçam um pacto e decidam quais assuntos não competem mais só a eles. Então, nas leis que criam as regiões metropolitanas, vai estar escrito quais são essas funções públicas de interesse comum, de interesse metropolitano. No nosso PDDI, quer dizer, na lei complementar que cria a região metropolitana de Belo Horizonte, tem uma série de funções de interesse comum que são objeto dessa gestão compartilhada. Alguns que destaco porque são mais óbvios para a gente, né? Não dá para pensar transporte intermunicipal, transporte local, que não dê conta do conjunto, né? As pessoas moram no município, trabalham no outro. O uso do solo também. Na medida em que está tudo conurbado, o que estiver sempre na fronteira vai causar impacto no outro município. Então, o uso do solo também fica claro para a gente que precisa ser tratado em conjunto. Da mesma forma, desenvolvimento socioeconômico. E aí, eu chamo a atenção, por exemplo, para o próprio município de Santa Luzia, que é um município metropolitano, mas é um dos maiores municípios, né, mais populosos e mais relevantes para a economia do Estado. Então, ele tem um papel que ele não vai só a reboque de Belo Horizonte. Tem muita coisa que já veio escolhendo Santa Luzia, né, como destino, a coisa do parque industrial de Santa Luzia, que é muito relevante, e isso afeta positivamente e negativamente os municípios do entorno. Então, quando você pensa em traçar estratégias para que venha determinado tipo de desenvolvimento econômico para a região metropolitana, você sabe que você vai impactar sempre regionalmente. Da mesma forma, preservação ambiental, e aí aqui a gente pode incluir a questão do abastecimento, né, que no PDDI e no macrozoneamento foram muito discutidas. Os mananciais que abastecem a região metropolitana já estão todos mais ou menos na tampa, né, já tem municípios com racionamento, e a gente precisa pensar em novas áreas de captação. Elas nunca vão estar em Belo Horizonte. Belo Horizonte já é 100% urbana. Então, elas vão estar nos municípios mais periféricos, e aí vai precisar negociar com eles como é que vai ser esse funcionamento. Mesma coisa, defesa contra sinistro e defesa civil. A coisa das enchentes, né? As águas não respeitam os limites, então é mais um assunto que precisa ser tratado junto. Mas aqui junto tem saúde, tem outros assuntos também. Então, na hora de contratar o plano diretor metropolitano, as diretrizes que a Assembleia Metropolitana tinha estabelecido eram: esse plano tem que ter como objeto e como função, então, a promoção do desenvolvimento sustentável, a reorganização do território, a inserção, deve considerar a inserção da região metropolitana no Estado, no país e internacional, a gestão metropolitana integrada com participação de todos os entes e da sociedade civil e o controle social, então com a população acompanhando de perto essas grandes decisões. E aí, então, o plano foi elaborado e após os estudos iniciais, já tinha ficado claro que a nossa região metropolitana tem um perfil muito forte, monocêntrico, né? Belo Horizonte é o centro de tudo. Se você quiser, vou falar uma coisa absolutamente aleatória, mas se quiser ir daqui para Ibirité, muito provavelmente a sua linha vai ter que trocar de ônibus lá, ou você não escapa muito do centro. Isso é ótimo para Belo Horizonte, mas para os municípios e para os cidadãos metropolitanos da periferia é sempre um transtorno, né? E quanto mais uma centralidade atrai pessoas e atividades, mais ela tende a atrair, né? Até as chamadas economias de concentração, até um limite em que explode e que já não é mais sustentável, que é mais ou menos o que estamos vivendo. Então, a ideia no macrozoneamento, no PDDI, foi transformar essa situação atual do território, que é uma metrópole monocêntrica e estendida. Então, ela tem o centro muito concentrado, mas ela se espraia para muito distante, né, 34 municípios. E tem esse sistema viário radiocêntrico, né, hoje passando muito por Belo Horizonte. O anel tentou tirar, né, o anel rodoviário foi uma solução de décadas atrás para tirar do centro, mas agora a gente já está discutindo mais um passo para trás no rodoanel. Pois bem, essa é a situação que temos hoje. E a situação desejada no plano
foi então mudar esse espaço, mudar essa estrutura, para que a gente tivesse uma metrópole policêntrica e compacta, com o sistema viário organizado em rede. A ideia é, então, fortalecer as diversas centralidades, fora de Belo Horizonte, dar estrutura para elas se desenvolverem, para as pessoas que moram em Santa Luzia trabalharem em Santa Luzia, quem mora em Neves trabalhar em Neves, diminuir um pouco esses deslocamentos diários que são tão grandes hoje que as pessoas têm que fazer, dar fluidez para o tráfego, e então organizar esse sistema em rede e aproveitar os espaços que já são urbanos ou já são utilizados ou mal utilizados ou degradados, sem ter que ir sempre avançando com o tecido urbano para fora de Belo Horizonte. A gente tem muito espaço vazio, a gente tem muito imóvel desocupado, não teria necessidade da urbanização ir sempre caminhando para tão distante do centro. Então, se a gente, o objetivo é a gente ter esse outro mapa da região metropolitana, em que as periferias não sejam tão dependentes e construam identidade e força econômica própria para se desenvolver sem ser tão dependente de Belo Horizonte. Você vê o trem que passa, né? Então, o plano fechou com essa ideia dessas centralidades em vermelho, a Grande Belo Horizonte, as outras de Vetor Norte, Eixo Sul, com uma ideia forte, então, de fortalecimento das periferias e de identidade dessas centralidades, dos municípios metropolitanos fortalecerem e difundirem a sua cultura, reduzir a dimensão da pasteurização da cultura, só o que vem de fora e relembrar quais são as nossas origens, as nossas tradições e o que nos faz mineiros e metropolitanos. O PDDI, então, foi um plano que propôs 28 políticas, uma delas era a de regulação e uso e ocupação do solo, que tinha como programa o macrozoneamento. O macrozoneamento aconteceu entre 2013 e 2015, e aí a ideia não é assim, não vamos propor planejamento para a região metropolitana inteira, vamos identificar aonde é que estão as áreas que precisam ser tratadas em conjunto, porque senão o município fica até sem necessidade de plano diretor municipal. E, aliás, a gente vai ter uma superposição de legislação que às vezes pode ser contraditória, né? Então, a ideia foi estabelecer, então, as ZINs, que são essas zonas de interesse metropolitano, onde a atuação tem que ser articulada, e as áreas de interesse metropolitano, que eram onde as políticas do PDDI incidiriam, não só o macrozoneamento. E aí, então, em 2013, aparece a ideia da trama verde-azul. E a trama verde-azul casou muito com essa lógica de reestruturar o território metropolitano para ter uma cidade, um urbano natural, para ter mais espaço e mais cuidado com a natureza e mais presença das identidades culturais. E uma mobilidade também em rede, mas aqui ela já é pensada no cidadão. Então, a ideia é sempre priorizar a mobilidade ativa. Então, você dá condições para o cidadão viver a pé ou trabalhar de bicicleta, para dar uma autonomia, para ele não ficar dependente de ônibus, de greve de metrô. Então, tem essa lógica da mobilidade, de usar a mobilidade, os diversos modais, com foco naquela que também é menos poluente, que são essas que eu acabei de falar. Então, a trama verde-azul, ela junta essa questão da natureza, da mobilidade, um pouco da ressignificação e o desenvolvimento de algumas atividades econômicas, e a cultura e o convívio social. Então, a lógica com a trama, ela é invertida, porque hoje, quando a gente olha para a metrópole, você entende ela a partir dos eixos, das vias, das estradas, das grandes avenidas que ligam as diversas centralidades. Então, é do carro, Hoje, quem estrutura o desenho e a urbanização é o automóvel, o ônibus. A ideia é completamente invertida, é basear no natural, no solo, o solo ter valor de uso, ter fertilidade, É uma lógica completamente diferente,
fundada então no natural e no rural. Você pensar a maluquice que é isso, né? Assim, você pega o plano metropolitano, com toda a tradição de discutir só o perímetro urbano, agora ele discute o território inteiro e ele inverte. O que a gente está buscando é o natural e o rural, nós vamos reestruturar o urbano em função dele. Por isso que a ideia foi muito bem aceita. Como é que vocês conseguem dar aula de máscara? É isso ou caixinha preta de Zoom, né? Então, quando a ideia da trama chegou no macrozoneamento, ela surgiu de um projeto que estava sendo desenvolvido na França, na bacia minerária de Nord-Pas-de-Calais, que estava usando essa lógica, então, de resgatar e proteger a biodiversidade e melhorar a qualidade ambiental, a qualidade do espaço, tanto a qualidade da natureza, do rural, como a qualidade de vida do cidadão num espaço que é mais verde e menos concreto, no sentido de duro, né? Então, essa influência da França casou fortemente aqui. Na França já se discutia trama verde-azul. Então, ela chega nessa discussão do plano do macrozoneamento e aqui, como ela casa com essa lógica da reestruturação do território, ela foi casando com várias políticas das funções públicas de interesse comum. Então, o pessoal da drenagem, do saneamento, da drenagem urbana, do saneamento, foi vendo ali, gente, a gente pode colocar na trama as questões da infraestrutura verde. A gente pode já prever uma drenagem que seja mais sustentável a longo prazo para evitar as enchentes nas cidades, né? A inspiração do projeto Drenubes foi muito forte, mas tinha muito forte também a coisa dos parques lineares e de corredores ecológicos. E aí os parques lineares também, assim, foi visto muita potência nessa ideia de mudar a lógica do transporte, né, de associar a trama, então o verde não só o lugar que fica intocado, mas o verde como um lugar que pode ser um percurso, pode ser um lugar para produção. Então, aqui é um pouco a lógica que eu tratei na tese. A trama verde-azul sendo discutida ao longo dos 2 anos, 3 de macrozoneamento. Ela vem da ideia da trama francesa. Em 2014, ela explode, porque aí os diversos núcleos que estavam discutindo o macrozoneamento se identificaram e pensaram como eles poderiam interagir com aquilo. Então, nessa dimensão, nessa efervescência utópica que a equipe se permitiu, junto com a sociedade, de tentar imaginar o diferente, a trama, então, tinha esses 3 conceitos, né, de conectar as áreas, né, de corredor ecológico, de conexão entre as centralidades, de pautar a estrutura da região metropolitana e de ser também espaços de percurso, sobretudo de percurso a pé e de bicicleta. Então, algumas dimensões, né, essa ideia de colocar mais natural no espaço construído e trazer para alguma parte do espaço natural alguma urbanização necessária para tornar aquele espaço mais apropriável pela sociedade. Então, desde unidade de conservação até parques urbanos, praças, tudo foi considerado como possível. Então, aqui, ilustrando isso, né? Então, as áreas de lazer, esporte, equipamentos de cultura e as vias que poderiam, aqui é um trecho entre Sabará e Santa Luzia, junto ao Rio das Velhas, que foi pensado como um corredor onde a agroecologia, por exemplo, teria um grande potencial para se desenvolver e para essa área de produção agroecológica ser uma das funções, encaminhamentos da trama na metrópole. Mesma coisa com a recuperação de áreas degradadas, né? Sobretudo as áreas da mineração, que vão, né, muitas vezes vão ficando as cavas, que o espaço fica inutilizado para sempre, pensar em como é que a gente pode reintroduzir esses espaços no espaço da cidade. E aí tem uns exemplos de outros lugares como é que isso foi tratado. Dirimir os riscos naturais, então, aquela coisa, por exemplo, das inundações.
Então, nesse momento, que era tipo 2014, a trama, ela alcançou o máximo da utopia, o máximo da potência, e o máximo das identidades entre os grupos que estavam participando, né? Então, eram ambientalistas, junto com agricultores, com o pessoal da cultura. Então, era um momento de muita riqueza, que a trama chegou a ser definida no produto 3, então, como um instrumento político, capaz de reunir atores sociais diversos, com o propósito de imaginar e construir espaços novos, reconstruindo a metrópole belo-horizontina. Então, a Dani daqui a pouco fala melhor dessas articulações que já se realizam, né, no que pode ser chamado de trama. Mas a metodologia inicial foi bem tradicional, que era, vamos fazer um diagnóstico de o que é a região metropolitana hoje, ver onde estariam as conexões necessárias e mais urgentes, e pensar, olhar depois para esse macro olhar, e depois olhar no micro, no município, o que pode ser feito. Então, parte ali dos municípios, acrescenta a drenagem urbana, acrescenta as áreas de proteção permanente, as unidades de conservação, e vai agregando camadas e camadas nesse mapa. Ele considera também os planos diretores municipais, então já se olhou para o zoneamento municipal e tentou encaixar, combinar também ali, já ver aonde que ali daria convergência. Então, Santa Luzia mesmo, que tinha uma parte grande considerada rural e de potencial ambiental, já estava sendo considerada na hora de fazer esse primeiro esboço da trama. Então, depois de identificar os elementos, houve esse esforço de pensar, então, nas possíveis conexões, pensando sempre em ciclovias, em trilhas, pistas de caminhada, prática de esporte. Não é que o mundo vai deixar de usar carro, mas aqui é onde que a gente precisa. Para a economia continuar como ela está, basta os agentes econômicos continuarem como eles estão. Para mudar o cenário, vai precisar da força do Estado. Vai ter que ter incentivo, porque essas práticas todas que a gente está falando são periféricas, não dão lucro. Elas precisam ser incentivadas pelo Estado. E aí a lógica do PDDI de inversão das prioridades, né? E do periférico para o central, tentar fortalecer o periférico para redesenhar a relação dele com o central. Aí chegou 2015 e é hora de entregar o mapa final, né? Porque o macrozoneamento ia entregar então o grande mapa com as zonas e os parâmetros de uso para cada zona. Então foi necessário pensar a trama imediato, no concreto. E aí é o que eu chamo de trama pragmática, porque na hora do aperto, você corre para o que já é conhecido. Então, a trama pragmática, que eu chamo, que é como ela, né, como terminou, ela foi descrita, por exemplo, como uma rede de cursos de água e áreas de preservação, recuperação ambiental, existentes e propostas, conectadas entre si como um importante elemento de integração e estruturação do território metropolitano. Ou seja, voltou para o que já está cansado de existir, que são as unidades de conservação, as APPs, né, do Código Florestal. Voltou para o verde azul mais tradicional, mais quadradinho, que a gente já tem em legislação há muito tempo e já sabe da dificuldade que é implantar. E aí eu chamo ela de... eu andei até revendo, sabe, Dani? Eu falava muito, né? Eu tinha essa ideia, essa frustração com o que a trama virou no produto 5. Apesar da equipe sempre me convencer, a trama não era o objeto do contrato do macrozoneamento. Ela foi uma ideia que surgiu para ir sendo construída junto com os municípios. Então, acho que nem dá para reduzir tanto para falar que a trama virou só a trama pragmática, porque o ideal continua, né? E ele está sendo realizado agora nos municípios com intensidade. Então, o produto final do macrozoneamento entregou 19 zonas de interesse metropolitano, com aquelas conexões. Para cada uma das 19, foi feito um zoneamento dentro, né, zoneamento próprio. Então, definiu-se as diversas zonas, quais os usos que devem ser adotados, quais devem ser transformados. E a ideia do macrozoneamento metropolitano é que os municípios, então, quando forem atualizar seus planos, considerem o metropolitano. E quando for a hora do metropolitano se atualizar, ele considera os dos municípios, né? Que o espaço está sempre em transformação. Então, o que tem mais relação com a trama verde-azul?
no zoneamento foi, então, a Zona de Diretrizes Especiais Metropolitanas de Interesse Ambiental, que ficou chamada como ZEDEM-TVA, da Trama Verde-Azul. E ela ficou, então, fortemente ligada às zonas de proteção 1, 2 e 3, que já são as áreas, né, tradicionalmente, as áreas que já são obrigatoriamente, já deviam ser protegidas. Né? A gente acabou ficando no que já é, em vez do novo. Então, para cada uma das ZINs, é apresentada uma delimitação, por que foi delimitado daquele jeito, e descrição, a imagem, então, dos limites, depois o zoneamento, o mapa do zoneamento, e, na sequência, uma tabela de parâmetros, explicando quais são as diretrizes da ocupação ali, quais são os parâmetros definidos. Aqui eu peguei o exemplo da ZIN do Rodoanel. E a ZIN do Rodoanel, ela já é a antítese, né? Porque ela... Fala adiante. Mas aí, aqui tem um recortezinho de Santa Luzia, que eu acho que reflete um pouco a importância do município na dinâmica metropolitana. Porque das 19 ZINs, 6 estão aqui, ou em algum espaço do município aparecem ZINs. Então, quer dizer, grande parte do território municipal é de interesse fortemente metropolitano, ou deve ser observado o interesse mais da metrópole do que do local. Isso mostra, ao mesmo tempo, a importância de Santa Luzia, mas também isso é um abacaxi para o município, né? Porque ele já passa a ter menos autonomia, né, no que ele pode fazer com o território. E aí, essa imagem do lado, eu só acrescentei, que está fora não é ZIN, ali em verdinho é a reserva, o Refúgio Estadual da Vida Silvestre Macaúbas, aqui em Santa Luzia, que é uma unidade de conservação de proteção integral e, em tese, ela tem uma zona de amortecimento, que é uma área que tem um regramento já mais conservador, considerando que o objetivo da zona é amortecer os impactos que chegam nessa reserva de vida silvestre. Então, se você for pensar, a porção norte, ali, Pinhões, Macaúbas, do município, ela já necessariamente teria que observar um planejamento com um enfoque ambiental, com cuidado ambiental maior. E logo ali do lado vai passar o Rodoanel. Como é que está o tempo, Dani? Não. 3h40? 4 horas. Está acabando. Aí aqui eu explico, só coloco um pouco o que é, então, o que foi pensado no PDDI, no macrozoneamento, para o Rodoanel. A equipe já sabia que esse plano de Rodoanel já estava em vista desde os anos 70. E ele já estava sendo discutido já estava tendo alguns editais de contratação, então ele estava se tornando mais real. E aí a equipe precisou considerar essa grande, né, via, o impacto que isso teria nos municípios, na região como um todo. Então, foi pensado para o Rodoanel, ao longo dele todo, uma faixa de 800 metros de zona de usos industriais e logísticos ao longo da via, evitando a urbanização e ocupação nos lotes em volta, com recuo frontal de 20 metros nos lotes fronteiros. E aí, em cima do Rodoanel, tem uma grande faixa de trama verde-azul, em que seriam para impor medidas compensatórias ao impacto das empresas que ali se instalarem, exigir contrapartidas de paisagismo, de ambiência. E aí, no entorno, grande parte, então, do município, onde passa o Rodoanel ali, a parte esquerda vai ser uma zona de adensamento industrial, né, que já tem usos industriais e pode ser adensado, sem expandir o uso industrial. E o que ficou de verdinho em volta é a zona de proteção 3, que aí pensa-se alguns parâmetros para protegê-la, que é, tipo, área mínima de dossel e novos parcelamentos, ampliação de áreas de preservação, licenciamento ambiental e urbanístico integrado. A questão é a seguinte, a utopia da trama, que está ligada a outra forma espacial, ela é o contrário da grande via, né? Ela é o contrário da autoestrada, ela é o contrário do Rodoanel, né? O Rodoanel divide
Ele coloca fronteiras mesmo no município. Você já não vai poder ir de um lado para o outro da mesma forma, vai ter pedágio. Vai ter bicho que vai deixar de atravessar. Ele é a quebra, né? A autoestrada é o símbolo da fragmentação do espaço, né? E aí como é que você combina isso com trama? Para mim é antítese, mas ao mesmo tempo, se você não prevê nem a trama, chuta o balde. Então a ideia da equipe foi tentar colar na trama, no Rodoanel, para ver se minimizava, né, ao máximo os impactos. E aí então tem algumas críticas que eu faço dessa trama pragmática, que acho que não preciso entrar tanto aqui. O principal é essa questão da associação com o Rodoanel, mas é isso, a trama muitas vezes então ela aparece de uma forma muito vaga, muito contraditória no macrozoneamento, e que, e ao mesmo tempo, se você deixa ela muito rígida, você ingesta os municípios, você ingesta as possibilidades. Se você deixa ela muito aberta, ela pode ser simplesmente ignorada. Então está sempre nesse paradoxo, mas ela acabou ficando muito aberta, a meu ver, no macrozoneamento. Depois nos municípios ela vai ficando mais adequada. E aí eu preocupo também com a ideia do fetiche da legislação nova, né? A gente então considera que as áreas verdes, as áreas, né, o que já existe de legislação não funcionou e a gente precisa criar o novo. Se a gente sempre pensar assim, a gente sempre tiver que criar o novo, a gente nunca vai consolidar nada, né? E aí, então, o que eu queria chamar mais a atenção é isso, o que a trama verde-azul tem de mais inovador não é o que é verde nem é o que é azul, é esse projeto coletivo de transformar o espaço, de transformar a vida das pessoas a partir do fortalecimento e da conexão entre diferentes experiências emancipatórias, solidárias e ecológicas, né? É fortalecer e estabelecer redes entre o que é periférico ao capital para melhorar a qualidade do espaço e da vida das pessoas. Então não está necessariamente na legislação. A grande potência da trama está na utopia e no pacto coletivo que se estabelece em torno dela. E aí então, por considerar que não é o verde nem azul que traz essa potência e que a diversidade não tem cor ou tem todas as cores, a ideia de chamar então um projeto mais utópico de trama multicolorida é dar esse destaque para a grande inovação da trama, que é transcender aquilo que a gente chama de natureza, aquilo que a gente chama de agrário, e aquilo que a gente chama de urbano, e repensar isso numa outra forma de viver. Então é isso. Para que a trama de fato se materialize e se transforme sempre, é preciso regular o uso do solo, sim, mas sempre manter o diálogo com a sociedade, manter o engajamento das pessoas na discussão sobre o planejamento e divulgar a trama, incentivar e fomentar a articulação política entre os atores que já estão desenvolvendo práticas que estão em sintonia com a trama, mas precisam ser fortalecidos. Então é isso, o pacto da trama tem que estar presente em todas as discussões, incluindo agora o detalhamento do Rodoanel de Santa Luzia, também que já começou a ser discutido aqui. É isso, desculpa o tempo.